Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, em nome de Cristo. Boa tarde. E boa tarde a quem nos acompanha também em casa, sobretudo os doentes. Nós hoje celebramos na igreja Nossa Senhora do Ó, uma devoção muito antiga. O nome surpreende-nos, Nossa Senhora do Ó, mas é a Senhora da expectativa, a Senhora da esperança, a Senhora da espera, a Senhora que está a aguardar o nascimento de Jesus, do seu filho, como todas as mães esperam o nascimento dos seus filhos. Uma fase muito linda da vida de todas as mulheres, de todas as senhoras, e também uma fase muito linda da vida de Maria. E os cristãos, desde há muitos séculos, pretendem acompanhar Maria nesta expectativa, nesta esperança, neste tempo tão belo que é o tempo da expectativa do nascimento de alguém que se é esperado e que é amado muito antes de nascer. E foi assim com Jesus e é assim com todos nós e com todos aqueles que vão nascendo. Vamos lembrar nesta Eucaristia Albano Botelho, Gilberto Cabral e família, Alberto Rojão, Adelino de Sousa e Leonel de Sousa e Edgar dos Santos. E tomemos consciência que somos pecadores e precisamos de perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, que o esperado nascimento do vosso Filho unigênito nos liberte da antiga escravidão do pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com justiça, com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome. O Senhor é a nossa justiça. Por isso, dias virão, oráculo do Senhor, em que já não se dirá, vive o Senhor, que fez sair os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim, vive o Senhor, que fez sair e regressar os descendentes da casa de Israel, da região do norte e de todos os países em que os tinha dispersado, para poderem habitar na sua própria terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendita sois, ó Virgem Maria.
Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. O nascimento de Jesus deu-se o seguinte modo. Maria, sua mãe, noiva de José, antes de terem vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado quando lhe apareceu num sonho o anjo do Senhor, que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu pôr-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor anunciara por meio do profeta, que diz: a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua esposa. Palavra da salvação. Vamos sentar um bocadinho. Nós, nas leituras de hoje, a partir do dia 17, a partir do dia de ontem, a liturgia é especial, a preparação para o Natal. E hoje, no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24, fala-nos do drama de São José, da grande questão de São José. E neste dia de Nossa Senhora do Ó, que o povo chamou Nossa Senhora do Ó, mas é um termo popular, porque o termo é Nossa Senhora da Expectativa, Nossa Senhora da Esperança, da vinda de nascimento do seu filho. E o Ó, a origem da denominação, portanto o Ó, Nossa Senhora do Ó, vem das expressões contidas nas orações litúrgicas que antecipam o Natal de Jesus. Nas orações da liturgia, utilizam muitas vezes o Ó. Com efeito, a liturgia pré-natalina, as orações começam sempre com interjeição exclamativa ó, como por exemplo, ó rebento da raiz de Jessé, vinde libertar-nos, não tardeis mais. Ó sabedoria, vinde ensinar-nos o caminho de salvação. Ó Emanuel, vinde salvar-nos, Senhor nosso Deus. Por causa disso, o povo começou a chamá-la, esta devoção, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Expectação, Nossa Senhora da Esperança, do nascimento de Jesus. E nós que vivemos num tempo tão conturbado em relação ao nascimento, hoje justificam-se todas as coisas, menos se reflete no direito a nascer. Muito pouca gente. E ai de quem pensar nisso, quem disser alguma coisa. Mas como é? Tem-se tantos direitos e não há o direito de nascer? A nossa sociedade priva alguns deste direito. Com que argumentos? E é esta a perspectiva da Igreja. É esta a perspectiva das pessoas. Estamos desatualizados, nós estamos no mundo atual, muitos argumentos. Mas, num mundo em que nós crescemos e evoluímos na perspectiva dos direitos, como é que é isto? Como é que é esta? Racionalmente, não é noutros valores, noutras perspectivas. Racionalmente, onde é que se enquadra isto, tirar o direito a alguém de não nascer? Como é que é isto? Que direito é que tu tens, por muito importante que tu sejas, por muito poder que tu tenhas, que direito é que tu tens de tirar o direito a alguém de nascer? Isto é sempre a nossa perspectiva, é a perspectiva da Igreja.
há muitos aspectos, há muita coisa, e eu às vezes ouço muitos católicos, venho com a perspectiva de gente evoluída, de gente atual, de gente no mundo, quando são argumentos que têm o seu peso, mas que são discutíveis, que se pode refletir sobre eles, mas não vemos ninguém no mundo a falar hoje no direito a nascer. Nem se coloca essa hipótese. Falamos nos direitos todos, menos no direito a nascer. E quando é que a sociedade chega aqui? Já, graças a Deus, já há muita gente a falar desse aspecto. E a Nossa Senhora do Ó fala-nos disto. Porque todas as mães, todas as jovens mães colocam-se diante de Maria com amor e com carinho. A devoção de Nossa Senhora do Ó teve ganhou muita força em Toledo. Como nós sabemos, Toledo foi a antiga capital de Espanha, e quando nós, em 1640, reconquistámos a liberdade, naqueles 60 anos dos Filipos em Portugal, que não foi mais do que isso, foram 60 anos que eles estiveram em Portugal, o rei perdeu a batalha de Aljubarrota e voltou para a França, e voltou para a Espanha, e foi na altura que se teve que pensar o que fazer de Espanha. E então eles decidiram mudar a capital de Toledo para Toledo, é uma zona de montanhas a sul de Madrid, e levar mais para a planície e mais ao centro. Mas Toledo é uma terra de muita fé, em que o cristianismo, a história da Igreja, muito deve. E em Toledo houve muitos anos antes da Igreja definir esta devoção de Nossa Senhora da Expectativa, Nossa Senhora da Esperança, houve um concílio, como agora se está a falar na Igreja, está-se a falar mesmo eu coloquei no boletim palavras já do nosso arcebispo a convocar para o sínodo, que vai ser realizado em 2023 em Roma, mas agora somos convidados a refletir sobre a Igreja, sobre o momento em que nós vivemos. E houve um sínodo em Toledo, onde se reuniram 3 santos. De todos os bispos que estavam em Toledo, havia 3 santos. São Frutuoso Braga, que é um grande santo da Arquidiocese de Braga, no norte de Portugal. Antes da nacionalidade portuguesa, houve 3 bispos fundamentais em Braga, porque a Diocese de Braga é a mais antiga da Península Ibérica. São 2 as dioceses que havia na Península Ibérica, era Braga e uma a norte de Badajoz, muito perto ali também de Portugal, que eram as duas dioceses que na Península Ibérica. E Braga é a diocese desde o século II. E teve São Frutuoso e mais 2, que agora não me recordo o nome, que foram grandes arcebispos de Braga, que apanhava aquela zona toda de Portugal. E também o São Frutuoso foi de Braga, Santo Ildefonso foi de Toledo, e Santo Eugênio foi também de Toledo. Foi na transição de um para o outro. E Nossa Senhora do Ó é esta fé. A região que tem mais devoção, nós, em Portugal, que tem mais devoção a Nossa Senhora do Ó, não nos pareça mal, mas é a Madeira. Aquela ilha, agora a partir de ontem, tem as missas do parto. E é o acompanhamento de Nossa Senhora do Ó, às 5 da manhã. E as pessoas reúnem-se. Nós perdemos essa tradição em Portugal.
Vale Continental, nos Açores, não existe em lado nenhum, mas existe na Madeira, é uma das grandes devoções da Madeira. As pessoas reúnem-se às 5 da manhã, chamada a Missa do Parto, de acompanhar Maria nesta expectativa de ser mãe, e depois convivem, reúnem-se, mas e aquilo que continuo a admirar, e a admirarmos a todos, é o manter, por exemplo, esta missa das 5 da manhã. Não é a missa da meia-noite. É estes dias todos que antecedem o parto. Os madeirenses vão às suas paróquias celebrar às 5 da manhã, acompanhar Maria, que é a Nossa Senhora da Expectativa, Nossa Senhora do Ó, acompanhá-la nestes dias que são os últimos, como se faz nas famílias, como as famílias, quando alguém está para nascer, a família redobra a atenção sobre aquela senhora que está para ser mãe. No Evangelho de hoje, nós temos que olhar para o drama de São José, e que são as perguntas humanas. Teria Maria traído? Como é que ela aparece grávida? E como é que José, aquele drama profundo, ser um homem de fé, e na sua revolta, em silêncio. São José, não há uma única palavra no Evangelho que ele tenha dito. Nenhuma palavra escrita. É o homem do silêncio. Mas um silêncio tremendo. Um silêncio que fala. Um silêncio que grita. E o anjo, então, socorre em sonhos e dá-lhe tranquilidade e dá-lhe segurança. Mas aquele silêncio que é a grande lição de São José, em vez de falar antes de saber, José vive o drama em silêncio, em oração, olhando, levantando a cabeça para Deus e esperando, que é esta a perspectiva do cristão. E por isso é que os cristãos sempre tiveram grande devoção a São José. Não há uma única palavra no Evangelho, até porque Jesus teria 16 anos, 15, 16 anos, quando São José partiu, mas não há uma única palavra no Evangelho que São José tenha pronunciado. E que palavras ele pronunciou no silêncio. E é este silêncio que os cristãos têm que fazer. A linhagem de Jesus, José aparece numa genealogia. Jesus aparece na linhagem de José, para dizer que Jesus nasce num seio familiar e uma corrente humana específica. Não nasceu, apareceu naquele contexto. E Maria está fora da genealogia. Não faz parte de nenhuma genealogia. Era uma virgem. Uma virgem que foi dada em esposa. Não se sabe, os evangelhos não falam de. Nós sabemos que os seus pais, que seriam já idosos, mas o que se realça no Evangelho de Maria é a virgindade. Alguém que não pertence à raça, à estirpe, à tribo. Maria não pertencia a nada. Era virgem. Era preservada pelo Espírito Santo. Porém, o novo que se manifesta em Maria escapa à compreensão de José. Porque José dava a Jesus a linhagem. Maria dava a pureza. E é esta pureza que os dois em conjunto apresentam a Jesus, dão a Jesus. Nós não pertencemos à linhagem de Jesus. Não somos. Mas somos da linhagem de Maria. Não temos tribo, não temos nação, não temos estilo. Aquilo que o Jesus que nos pede é que sejamos
da linhagem de Maria, neutros, independentes, mas sobretudo sublinhando a pureza e a virgindade, que é esse lado que o nosso povo sempre atribui a Maria, e na nossa cultura, na nossa maneira de ser, nós, os cristãos, sempre valorizaram, e que cria tantos choques. Nós vivemos aqui num mundo de influência anglo-saxónica, protestante. Às vezes eu olho para essas questões que andam por aí, e quem sabe história dá vontade de rir. Quem sabe história. No princípio, estas questões todas que os evangélicos levantam, eles não queriam cá católicos. No princípio não queriam. Mas depois tiveram que se entender com a Nova França e a Nova Inglaterra. E tiveram que se entender. Então foi quando admitiram os católicos. E agora estão a surgir estas questões todas, que para mim, que sei história, e que, como vós também sabeis, estas questões não vêm do céu, nem aparecem assim do nada. Vem lá atrás. Até o Santo Cristo, que estamos aqui na capela do Santo Cristo, que mudou da Caloura para São Miguel. Porquê? Os portugueses têm que fazer essa pergunta. E sobretudo nós que vivemos aqui no mundo de influência anglicana. Porquê é que o Santo Cristo mudou da Caloura para São Miguel, para Ponta Delgada? Porque era impossível viver na Caloura. Assaltos ao convento, violações, ofensas que chegavam para os barcos, porque era para destruir os católicos. Porque não se compreendia o celibato das freiras, não se compreendia o celibato dos padres, e sempre se combateu. E a mudança do Santo Cristo, da Caloura para a Ponta Delgada, tem a ver com isto. E agora nós vemos aí muitos filhos, muita gente, às vezes até ofender-nos, mas não sabem nada de história, mas ofendem. Mas não estudar história, não. Isso não nos interessa. E nós, portugueses, somos aqueles que podemos levantar a voz. E eu até me sinto honrado de termos feito a Capela do Santo Cristo no ano que se levantaram estas questões todas. Foi neste ano, no ano da pandemia, o arranjo da capela, para dizer, meus amigos, calma aí, que nós sabemos de onde vimos. Nós sabemos onde temos os pés assentes. E esta questão de falta de respeito a Maria, na Bíblia não há dúvidas. Até pelo simples facto em que só pelo facto de ser mãe de Jesus, eu não admito que ofendam a minha mãe. Eu não admito. Só pelo facto de ser mãe de Jesus. Podes acreditar que foi preservada ou não de virgindade, foi mantida sem pecado, isso podes ou não aceitar, mas pelo menos respeitá-la como a mãe de alguém. E nós, portugueses, eu não sei as consequências das minhas palavras, mas nós, na Capela do Santo Cristo, temos uma página a passar. E eu não me calarei com isto, porque é preciso dizermos isto aos mais novos. Nós, aqui nesta capela, temos uma página da história a passar. E não basta o argumento que não sabemos história. Temos que saber de onde é que vimos. Sabemos o que é que está lá por trás. Saber as manhas que os nossos antepassados tiveram que ultrapassar, e as manhas que temos que ultrapassar agora. Que o Senhor Santo Cristo nos dê força, e sobretudo neste dia, Nossa Senhora do Ó, uma devoção tão bonita, tão pura, tão simples, e que lembremos a todas as mulheres que estão para ser mães, e este drama tão
antigo e tão atual, que é a maternidade. As famílias que querem ter filhos e não conseguem, as famílias que não têm capacidade de manter os seus filhos, o drama, tantos dramas que nós vivemos, e também o drama e o raciocínio e a questão do direito a nascer. Ninguém fala nisso. Uma coisa que não se fala. Mas tantos direitos básicos, como é que a nossa sociedade ninguém, é proibido. É proibido por essa questão. O direito a nascer. Meu pai e a minha mãe deram esse direito. Eu não sabia, mas meu pai e a minha mãe consideram esse direito. Eu sinto e agradeço esse direito que me deram. E a Nossa Senhora do Ó lembra-nos isto tudo. Faz-nos refletir sobre isto tudo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, falou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, já se aproxima de nós aquele dia em que a paz nasceu para sempre. Oremos com toda a confiança, dizendo: vinde ajudar-nos, Senhor. Pela Igreja de Deus Pai e de seu Filho, para que, imitando São José e a Virgem Maria, como eles diga sempre sim ao Espírito Santo. Oremos. Vinde ajudar-nos, Senhor. Por aqueles que o povo elege livremente, para que administrem o bem comum com sabedoria e cumpram com rectidão os seus deveres, oremos. Vinde ajudar-nos, Senhor. Pelos religiosos e pelas religiosas, para que, respondendo com alegria à voz do Espírito Santo, sejam castos, pobres e obedientes, oremos. Vinde ajudar-nos, Senhor. Pelos oprimidos, pelos fracos e pelos enfermos, para que, através do carinho que recebem, possam sentir que o Emmanuel está presente sempre. Oremos. Vinde ajudar-nos, Senhor. Por todos nós que hoje viemos à Eucaristia, para que no dom da palavra e do pão santo nos demos conta das maravilhas do Senhor. Oremos. Vinde ajudar-nos, Senhor. E hoje, no dia de Nossa Senhora do Ó, demos graças a Deus por todas as pessoas que nasceram neste dia. E a Milena faz hoje anos e demos graças a todos. Não sei se mais alguém faz anos hoje, mas demos graças porque Maria, neste dia de Nossa Senhora do Ó, na nossa cultura, na nossa tradição, e tem muita importância e é a expectativa também, a mãe dela e todas as mães do mundo, e rezemos por todas aquelas que estão à espera de ter filhos, e todos aqueles que fazem anos hoje, para que o Senhor a todos abençoe.
Ouvimos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que adoremos o vosso Filho com a ternura de Maria e de José, por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício que celebramos, Senhor, tornai-nos dignos de estar na vossa presença, para podermos participar na vida eterna do vosso Filho, que nos libertou da morte, assumindo a nossa condição mortal, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, celebrar o vosso louvor admirável na perfeição dos santos, exaltar a vossa bondade na festa da Virgem Santa Maria, Nossa Senhora do Ó, inspirando-nos no seu cântico de louvor. Vós fizeste maravilhas a favor de todos os povos e manifestaste de geração em geração a vossa misericórdia, quando olhastes para a humildade da vossa serva e por ela nos deste o Salvador do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, é o Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó santos, ó Deus, bendito em nome do Senhor, ó santos, ó Deus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo especial Joaquim Silva e defuntos, Albano Botelho, Gilberto Cabral e família, Alberto Rojão, Adelino de Souza, Leonel de Souza, Edgar dos Santos, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ajudai-nos, Senhor, a receber a vossa misericórdia no templo vivo da vossa Igreja e a preparar dignamente as próximas solenidades da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós hoje é dia de Nossa Senhora do Ó, convidamos a quem está em casa a rezar connosco o terço. Hoje vão rezar connosco a comunidade de Monte Real e convidamos todos aqueles que estão em casa. Não estamos em tempo de rezar, mudámos hoje a missa e pedimos desculpa, não sei se estão confortáveis ou não, para aqui, porque somos poucos e muita gente está com medo da neve e também da pandemia, portanto, das duas coisas. E por isso é que nós mudámos para aqui, que éramos poucos. E convidámos esta semana, é a semana de Natal, e está no boletim o programa, mas só gostaria de chamar a vossa atenção para o 24 para 25. Eu vou celebrar a missa à meia-noite, até porque certamente não seremos muitos na igreja, as igrejas não estão fechadas. O Sr. Arcebispo escreveu-nos as condições para a nossa igreja são as mesmas, mas eu entendo o medo das pessoas, e, portanto, mas não está em tempo de deixar de rezar, está em tempo de nós rezarmos. Portanto, convidamos a missa da meia-noite, quem quiser participar, que participe através da internet e antigamente os nossos vinham à igreja nesta noite. Nós, se não viermos, façamos pelo menos o sacrifício e participemos e rezemos e estejamos com o Senhor Jesus que nasce. E pronto, e hoje então desejo a todos um bom dia, uma boa noite e sobretudo olhando para Maria e com este nome, Nossa Senhora do Ó, que é um nome que nos parece no mundo atual de hoje que não tem significado, um nome muito estranho, mas com muito sentido e muita profundidade. Desejo a todos boa noite e em paz e que o Senhor vos acompanhe. Quem quiser levar o boletim estão lá à entrada da igreja. Quem quiser levar para casa, pode levar.